A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, líderes de grupo de crescimento da Igreja Gênesis Church Buenos Aires e Gênesis Church Bahia. Vamos chegando para mais um vídeo suporte da série O Fruto do Espírito, a plenitude de Cristo na vida do crente. E, gente, chegamos na nossa última virtude do fruto do Espírito. Lembrando que aqui a gente já passou por amor, por alegria, por paz, por longanimidade, por benignidade, por bondade. Também falamos da mansidão e hoje estamos chegando aqui para falar da temperança, o fruto da disciplina. Gente, essa série de lições, ela é uma série de lições muito importante, é uma série de lições muito séria. Quando eu digo muito séria, o que eu estou querendo dizer aqui é que para a gente viver essa série de lições é um desafio para o crente. É um desafio. Hoje nós vamos falar sobre a temperança, mas na semana passada a gente falou sobre a mansidão. E ser manso é um ato de pessoas corajosas. A temperança, a gente vai ver no dia de hoje que está muito interligada com a mansidão. A gente vai ver que a temperança é você colocar em prática o domínio próprio. E quando a gente fala de domínio próprio, a gente não está falando de dominar somente uma área da nossa vida. Quando a gente fala de domínio próprio, a gente está falando de dominar todas as áreas da nossa vida. E o desafio é grande. Caio, você está falando então que o domínio próprio, ele abarca também desde um alimento que eu gosto e que não me faz tão bem, até eu ter uma disciplina espiritual onde eu seja uma pessoa equilibrada nos estudos, uma pessoa equilibrada na minha vida sentimental, uma pessoa equilibrada inclusive na vitamina BO, como foi pregado por um dos nossos irmãos outro dia. Vitamina BO, Bíblia e oração? Exatamente. O domínio próprio, ele é algo muito amplo, muito amplo. E é essa visão que vocês têm que passar aos seus liderados, que o domínio próprio, ele é muito amplo. E o que Jesus quer de nós é que nós tenhamos domínio próprio sobre todas as áreas da nossa vida. Então, sem mais delongas, vamos para o fluxograma da nossa aula. Texto áureo, como sempre. O primeiro tópico, o que é a temperança. Logo depois, o segredo da temperança. Existe forma de ser equilibrado em todas as áreas, Caio? Sim. O segredo a gente já vai revelar. Uma vida equilibrada é o que Deus quer que nós tenhamos. Já dei aqui o pantachaço, já dei aqui a visão geral do que Deus quer. E uma vida santa, que é o que Jesus nos deixou. Seja santos como eu sou santo. Deus nos chama a ser pessoas separadas. Lembrando aqui, né, a definição de santo. Santo não é aquela pessoa que erra, não é aquela pessoa que se diz o santão, senão que são pessoas separadas para viver na contramão do que prega o mundo. E, por último, uma conclusão. Também quero deixar aqui um exemplo que você, professor, pode estar melhorando, né? Um exemplo de dinâmica, tá? Mas já a gente chega nela. Então, vamos lá, o nosso texto áureo está na epístola, na carta de Paulo a Timóteo, na verdade, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. A palavra-chave aqui, pessoal, é a palavra moderação. Vocês vão ver que no PDF eu coloquei em negrito, porque é essa palavra que vocês devem chamar a atenção dos seus alunos. Porque Deus nos deu não nos deu o espírito de temor,
mas sim de fortaleza, de amor e de moderação. Fortaleza, amor e moderação. Deus nos chama para ser pessoas equilibradas, pessoas capazes e corajosas de ter domínio sobre todas as áreas da nossa vida. Mas o que é temperança, né? O aluno, ele vai querer ter essa definição, ele vai querer ter bem claro esse conceito, e para isso eu separei 3 tópicos, né? Definição à luz da Bíblia, vocês vão ver que eu deixei as passagens, temperança como fruto do espírito e autodisciplina. O cristão, ele deve ter autodisciplina, isso é o que o domínio próprio nos dá, autodisciplina sobre nós mesmos. Estão acontecendo situações ali onde querem nos tirar do equilíbrio, e o cristão, ele tem que ter postura e se manter equilibrado. Também domínio sobre os desejos sexuais, né? O domínio próprio, ele também ele faz essa referência sobre o domínio sobre a carne, sobre os desejos da carne. Um tema bastante pertinente nos dias de hoje, né? A nossa igreja constituída por jovens, e o que nós devemos chamar é uma juventude santa, uma juventude separada, que é capaz de dominar a sua carne, de ir contra o que o mundo diz. Não, você é jovem, vá aproveitar a sua juventude, depois você vê isso. Não, 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 não. O que Deus nos chama é para que a gente entregue a nossa juventude desde o começo para Ele, e que nós possamos ser pessoas capazes de dominar os nossos desejos sexuais. Então, em base a esses 3 tópicos, definição bíblica, temperança como fruto do espírito e autodisciplina, e domínio sobre os desejos sexuais, vocês podem chegar e dar essa definição clara, que a temperança é o domínio sobre todas as áreas. É o domínio próprio, é o domínio de si sobre todas as áreas. Sobre a faculdade, ir na faculdade quando não quer, estudar quando não quer, orar quando não quer, ler a Bíblia quando não quer, dominar a sua carne sobre os desejos sexuais, enfim. Essa é a melhor definição que a gente pode dar depois desses 3 tópicos, tá bem? E qual que é o segredo? É difícil, é difícil. Dominar, ter domínio quando alguém pisa no seu carro, quando alguém peca contra você, é difícil você ter temperança, você ter domínio próprio sobre a raiva que te gera. Nós, sempre lembrando, nós somos seres humanos, e o ser humano, ele tem um sistema chamado de sistema límbico, e esse sistema límbico, ele é o sistema das emoções. Esse sistema límbico, ele está automaticamente conectado ao sistema nervoso autônomo, que é o sistema simpático e parasimpático. Então, quando alguém te diz alguma coisa, esse sistema límbico se ativa, envia informações para o sistema simpático, o seu coração já começa a acelerar, a sua respiração já começa a aumentar, sua frequência respiratória, a boca já fica seca. E como é que se tem domínio sobre isso? Como é que eu vou ter, Caio, domínio sobre isso? Qual que é o segredo da temperança? Vocês vão ver que esse tópico, ele é bem curtinho. Está dizendo ali que para ter temperança tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Tem um louvor, né, que a gente ouve bastante, que ele cresça e eu diminua. Exatamente. Quanto mais o Espírito Santo cresce na sua vida, menor a sua carne fica. Então, o segredo da temperança é esse, ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui vocês podem estar falando, né, da importância de não procrastinar, já usando a pregação aqui dos nossos pastores, a sua vida espiritual. Outro tópico, uma vida equilibrada.
A pessoa que tem domínio próprio, ela tem uma vida equilibrada. Vocês vão ver que é um princípio, né? É uma das leis naturais do universo, o equilíbrio. O propósito divino é que os cristãos tenham uma vida equilibrada. E uma vida equilibrada é viver com moderação. Então aqui a gente está reafirmando o que a gente falou lá no tópico 1. Estaria muito bom fazer as divisões entre os professores. Você dá o tópico 1, eu dou o tópico 2. Um exemplo, tá, pessoal? Vocês mandam, vocês decidem, mas aqui já é outra pessoa reafirmando o que foi dito no tópico 1, com uma ênfase diferente, com um tom de voz diferente. Então isso ajuda muito a pessoa ter guardado nos seus conhecimentos. A repetição, ela leva o aprender. Porque, com certeza, esse texto de Timóteo a gente já leu alguma vez. Mas a repetição, ela leva ao aprendizagem, ao aprendizado. Amém? Uma vida santa. Deus nos chama para ter uma vida santa. A gente pode concluir com esse tópico. Uma vida santa é ter uma vida separada. Deus chama os crentes, chama os seus embaixadores para ter uma vida santa, uma vida separada. Hoje eu até dei esse exemplo em um dos GCs, falando que o evangelho da cruz, ele é loucura para o mundo. Por quê? Porque hoje o que mais se vê é uma pessoa te fez algo, uma pessoa pecou contra você, a pessoa, ela, ela se sente no direito de te agredir verbalmente, fisicamente, de te diminuir. E o evangelho é totalmente o contrário. Acredito que a palavra que se encaixa aqui, a frase que se encaixa aqui é você renunciar aos seus direitos. Será que nós temos coragem o suficiente para renunciar os nossos direitos? Esse é o evangelho, porque enquanto o mundo está indo para lá, nós estamos indo contra a mão, porque nós somos o quê? Separados. Nós somos santos. Somos nação eleita. E é isso que esse tópico quer dizer. Um exemplo de dinâmica que vocês podem estar fazendo, vocês podem estar melhorando, né? Encontrei aqui esse quadrinho e estaria muito bom a gente entregar folhas, né, canetas e pedir aos nossos liderados que façam esse quadrinho, né? A gente colocou aqui, ó, controle da língua, conceitos negativos e positivos. Como que seria, isso obviamente com a palavra dos seus liderados, né? Quais seriam os conceitos negativos do controle da língua? Falar palavras torpes. Qual seria o conceito positivo? Uma linguagem sã. Moderação nos hábitos. Por exemplo, qual que seria um conceito negativo de uma pessoa que não tem moderação nos hábitos? A glutonaria. Conceitos positivos. Alimentar-se adequadamente. Moderação no uso do tempo, ou seja, como ser uma pessoa, como ter domínio próprio sobre o tempo. Conceito negativo, ocupar-se com atividades inúteis. Conceitos positivos, ocupar-se com atividades edificantes. Autodomínio na mente, pensar coisas que são infrutíferas. Conceitos positivos, pensar tudo que é puro, justo e verdadeiro. Só que esse é um exemplo, pessoal. O que a gente quer aqui é chamar os nossos liderados a pensar, poxa, sobre a língua, o que eu tenho falhado? Explique que não vai ser aberto para todo mundo, não vai ser algo para passar vergonha, não, 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 não. Isso aqui é para trazer a reflexão da lição. Poxa, como que eu tenho usado o meu tempo?
tenho ficado muito tempo no TikTok, no Instagram, Facebook. Como que eu poderia mudar? Qual que seria um conceito positivo para eu aplicar o meu tempo? Estudar, ler a Bíblia, vitamina BO. Enfim, gente. Conclusão: o fruto da temperança, suscitado pelo Espírito Santo, opõe-se a todas as obras da natureza pecaminosa, carnal e humana. Veja que é uma oposição. Bom, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, mandem mensagem. Estamos juntos. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Até mais, pessoal.